Tá gravando, mas não vai fazer nada por enquanto, tá? Tá gravando só. É. O próprio entrevistador tá com pigarra. Exato. Ok. Ana Kraft Zalkberg, 79 anos, São Paulo, 1938, formada em técnica de contabilidade, aposentada. Curso PUC, curso de maturidade. Teste 1. Pode começar a falar. Posso falar agora? Pode falar. Então, Sua relação com o é o centro. seguinte, a relação com o centro, veja bem, eu tenho duas etapas. A primeira etapa, antes de começar a trabalhar, a gente já frequentava o centro, porque ia-se ao cinema no centro da cidade, e os restaurantes eram na cidade, no centro velho, que hoje é chamado de centro velho. E depois, aos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, toda a parte financeira e comercial da cidade era no centro. Toda a condução era para lá. E eu ia quase todo dia para o centro da cidade de ônibus. O tráfego não era caótico, quer dizer, você tinha certeza que você ia chegar naquele determinado tempo, você ia e voltava de ônibus. Aprendi muita coisa naquela época, porque não havia... Qual é a época? 1952, 54, foi quando eu comecei a trabalhar, em 52, com 14 anos. Já trabalhava o dia todo, estudava à noite. Então, o meu trabalho era a parte comercial de uma firma. Então, como tinha que ir ao banco, aprendi muita coisa com o gerente de banco, coisa que a escola não ensinava, era só na prática que você acabava vendo. E você conhece alguma coisa cultural de lá? Na ocasião, a parte cultural tinha nos bairros também, por exemplo, cinema era no bairro, porque todo bairro tinha um cinema, e no centro tinha. Quando eu já podia ir sozinha, eu ia para o centro da cidade, nos cinemas ou no teatro. E o clube que eu frequentava também tinha uma sede no centro da cidade. E você tem algum conhecimento sobre a Praça da República, os prédios de lá? Então, a Praça da República era assim, era um lugar super bonito para a época, era um passeio que você fazia com a família. Você ia para a Praça da República. Depois passou a ser um ponto de turismo, de artesanato, isso depois. Agora, os prédios que estão em volta da Praça da República são super interessantes porque são de uma época de projetos de 50, de arquitetos antigos, tem como, por exemplo, o Copan, que é projeto do Niemeyer, né? Eu cheguei a conhecer isso há pouco tempo, com a PUC, nós fomos ao prédio Copan, no último andar, que tem um terraço, onde você tem a vista toda a 180 graus de São Paulo. Tivemos sorte que o dia estava bem aberto, então dava para ver tudo. E também encontramos no elevador um morador que ofereceu que a gente quisesse conhecer o apartamento dele. A gente não fazia ideia como era, se bem que tem apartamentos pequenos, médios e grandes. O que nós fomos conhecer era um apartamento médio, mas que dá perfeitamente, se vive perfeitamente lá. Eu sei que hoje acho que tem mais de 1000 apartamentos. E aquele prédio era para ser um hotel e apartamento. Só que o projeto parece que, como não faltou dinheiro, então fizeram só apartamentos. E lojas, que tinham lojas embaixo. E eu posso te fazer uma pergunta? Sim. Hoje em dia, em 2017, indo ao centro, você vê uma diferença da arquitetura, por exemplo, do teu bairro com o bairro do centro, sabe? Uma transição de ambientes? Sim, porque era bem influência europeia naquela época. E hoje você tem, no bairro que eu moro, que é um bairro, não é novo, ele é relativamente antigo, mas as construções... Onde você mora? Eu moro nas Perdizes, zona oeste da cidade, que hoje é servido por metrô, por linhas de ônibus. Então, e a construção já é uma tendência mais arquitetura moderna moderna, e do centro é uma arquitetura europeia. Então tem uma boa diferença de época que foi feito, e os projetos são outra coisa,
ingleses, dos alemães, americanos. A minha região tem pouca coisa antiga. Antiga eram as casas, que hoje viraram tudo prédio de apartamentos. E então você acha que o centro era mais aquela parte antiga, que tinha aquele complexo de cidade europeia? Era uma influência europeia, porque as ideias e os arquitetos vinham de fora, o material vinha de fora, porque você importava, você não tinha quase nada aqui, né? Então era tudo importado, desde mármore, desde metais, louças. Então a influência foi bem europeia, né? Hoje, se você vai visitar algum apartamento daqueles que foi tudo arrumado, você fica maravilhado com o tamanho que é aqueles apartamentos, a área que ele tem, né? Que hoje, não que não exista apartamentos grandes, mas a distribuição é outra, né? Dos apartamentos. Principalmente na Vieira de Carvalho, que é uma rua bem próxima à Praça da República, inclusive próxima ao Copan, são apartamentos maravilhosos. Hoje há uma procura, inclusive tem gente procurando morar no centro, porque você tem todos os benefícios que um bairro às vezes não tem. Eles têm água encanada, luz, telefone, transporte e tudo muito fácil. Então tem gente que procura hoje morar no centro. E você tem mais algum conhecimento de lá, da tua infância? Dos prédios de lá, principalmente? Tem uma biblioteca, a grande biblioteca de São Paulo está lá no centro, que é como é que ela chama? Acho que ela tem o nome, Mário de Andrade, que é na Vieira de Carvalho e Consolação, que vale a pena ser visitada, porque tem a parte construtiva e o que tem dentro, a quantidade de livros que tem essa biblioteca, né? Nós tivemos, quando garota, a gente ia, os pais nos levavam a fazer esse passeio, não havia celulares, não havia televisão, então o passeio era esse. Cinema, a gente assistia muito e ia ver locais públicos. Obrigado. Nada, quando precisar, estou às ordens, tá? Sim, senhora.